Abençoados e eleitos de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, antes da gente iniciar os nossos estudos, gostaria de pedir a cada um de vocês que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal, dar aí um like, ative o sininho para que possam receber as notificações e principalmente compartilham a mensagem. Vamos para a mensagem de hoje? Olha, o nome do tema é O Poder do Evangelho. Nós vamos ver nos nossos estudos que o Evangelho da graça de Deus, ele tem um poder. O poder de Deus está no Evangelho da graça de Deus. Quando você começa a entender as revelações do Evangelho da graça de Deus, você começa então a ter um entendimento, uma mente de Cristo ativada, e o poder de Deus que está no Evangelho vai libertando a sua mente. Nós vamos entender isto no decorrer dos nossos estudos. Vamos para a mensagem de hoje. A leitura inicial vai estar em Romanos, no capítulo de número 1, no versículo 16 e 17. Leia comigo. Olha, na verdade, eu não me envergonho do Evangelho. Ele, o Evangelho, é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Em primeiro lugar, do judeu, mas também do grego, porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito: o justo viverá pela fé. Olha que palavra maravilhosa. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo está sendo claro. Paulo está dizendo que o Evangelho da graça de Deus tem o poder de Deus. O poder que está no Evangelho da graça de Deus é um poder gigantesco, é o poder de Deus. Vamos repetir para a gente entender melhor. Paulo diz: na verdade, eu não me envergonho do Evangelho. Ele é a força, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. O que é que Paulo está querendo dizer? Quando você começa a entender o Evangelho da graça de Deus, quando você começa a crer no Evangelho da graça de Deus, este Evangelho, este entendimento, por você estar crendo, você então começa a perceber o poder que tem neste Evangelho da graça de Deus. Paulo diz que não envergonha do Evangelho, porque o Evangelho, na verdade, é o poder de Deus. Olha, nós vamos estar crescendo junto nesse entendimento. O apóstolo Paulo também diz no versículo 17: porque no Evangelho a justiça de Deus se revela de fé para fé, conforme está escrito. Quer dizer, Paulo quer dizer, nas escrituras do Antigo Testamento já estava escrito que o justo viverá pela fé. A gente vai entender isto, o que é viver pela fé, né? No decorrer dos nossos estudos, nós vamos estar entendendo isto. Olha, vamos em 2 de Coríntios, no capítulo de número 10, no versículo de número 3 ao 5. Leia comigo. 2 de Coríntios, capítulo de número 10, versículo 3 ao 5. Aqui diz: embora vivamos na carne. O que quer dizer? Paulo quer dizer que nós somos espíritos revestidos de carne. Paulo diz: embora vivamos na carne, quer dizer, o espírito que veio se revestiu de carne, nós então somos espíritos que estamos vivendo no corpo de carne. Então Paulo diz: embora vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Na verdade, as armas com que combatemos não são carnais, mas têm ao serviço de Deus o poder de destruir fortalezas. Destruímos raciocínios presunçosos. E Paulo continua dizendo: e de todo poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus,
tornamos cativo todo pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo. Então Paulo quer dizer que a mensagem que ele traz, a mensagem do Evangelho da Graça, tem um poder de destruir fortaleza. E Paulo ainda mostra que fortalezas são essas que o Evangelho da Graça de Deus tem um poder de destruir. Paulo diz, olha, destruímos os raciocínios presunçosos. Quer dizer o quê? Uma vez que você começa a entender o Evangelho da Graça de Deus, que contém uma força, um poder de Deus, este Evangelho se torna, na verdade, uma arma que começa então a destruir os raciocínios presunçosos, os raciocínios que não estão em linha com a verdade da palavra de Deus. Exatamente. Se você tem um entendimento, se você tem um raciocínio que não bate, que não está alinhada com a verdade da graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus tem um poder. É a arma que Paulo está dizendo. Quando a gente começa então a anunciar esse Evangelho, a falar desse Evangelho, uma vez que o eleito, o escolhido de Deus, ouve esse Evangelho, entende esse Evangelho e crê neste Evangelho, este Evangelho tem um poder de destruir fortalezas. As fortalezas que Paulo está querendo dizer aqui é os pensamentos, os raciocínios enganosos, os raciocínios presunçosos, os raciocínios maliciosos. Às vezes a gente tem raciocínios, entendimento que foi implantado em nossa mente e que não está em linha com a verdade da graça de Deus. Este Evangelho tem um poder de destruir estes raciocínios que não estão em linha. Você está entendendo, meu amado? Pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim e em cada um de vocês, eu creio que vocês estão entendendo a mensagem de hoje, a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho está dizendo que eles têm um poder de destruir fortalezas, que são os pensamentos, o entendimento que não está em linha com a verdade de Deus. Nós vamos entendendo isto de pouco a pouco. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo de número 18. Vamos lá, olha, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Leia comigo. Aqui diz assim: com efeito, a linguagem da cruz é loucura. Tem tradução que traz para a gente assim, olha, com efeito, a mensagem da cruz. O que quer dizer? Paulo escrevendo agora aos Coríntios, Paulo está dizendo que o Evangelho da graça de Deus, que é a mensagem da cruz, que é os feitos da cruz, que são as conquistas da cruz, Paulo vai dizer, olha, com efeito, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. A pergunta que fica é onde? A gente tem que estar entendendo o que está lendo. Paulo está dizendo que a mensagem da cruz, o Evangelho da graça de Deus, é loucura para aqueles que se perdem. Se perdem aonde? Nos raciocínios presunçosos. E o Evangelho da graça de Deus, que tem o poder de Deus, há uma força de Deus neste Evangelho, destrói as fortalezas, os raciocínios presunçosos, os entendimentos enganosos que levam os filhos de Deus a ter um sofrimento, a não ter um descanso de alma, a não entender qual que é a sua posição em Cristo, a não entender qual que é a sua herança, a não desfrutar da herança de Cristo, de não reinar com Cristo em vida, de viver em perfeita vitória. Então, esses pensamentos, esses raciocínios presunçosos afastam os filhos de Deus da palavra, da verdade, e faz com que os filhos de Deus vivam uma vida sem o conhecimento das coisas de Deus. Então, este Evangelho destrói esta fortaleza, as fortalezas, os ensinos, os raciocínios enganosos. Nós vamos estar entendendo. Paulo então está dizendo o seguinte, olha, com efeito, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós, para os que estão sendo salvos,
é o poder de Deus. Está sendo salvo? Como assim? Por estar conhecendo o Evangelho, por estar lendo o Evangelho. Paulo aqui está querendo dizer aos coríntios que quem está ouvindo o Evangelho está sendo salvo. Salvo de quê? Salvo da mente. Exatamente, porque o Evangelho tem um poder de destruir os raciocínios presunçosos. Se você então está conhecendo o Evangelho, você na verdade está tendo uma transformação de mente. Você está passando por uma metanoia, uma transformação de mente. Você então está sendo salvo. A sua mente está sendo salva. Salva de quê? Salva de engano, salvo de manipulação, salvo da culpa, salva do medo. É esta que é a obra do Evangelho. A mensagem do Evangelho tem um poder de salvar a mente do eleito, do Filho de Deus. Nós vamos estar entendendo junto esse entendimento. Porque o Evangelho da graça de Deus, ele é chamado de loucura para aqueles que se perdem. Se perdem nos enganos, se perdem na mentira, se perdem nos raciocínios presunçosos. Mas quando o Evangelho da graça de Deus alcançar o eleito de Deus, a mente é salva pelo poder que tem no Evangelho da graça de Deus. Porque muitas vezes aqueles que se perdem nos raciocínios, nos enganos, chamam a mensagem da cruz, chama este Evangelho, o qual é o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho o qual nós estamos conhecendo, o qual nós estamos falando dele. Muitos eleitos e pessoas escolhidas de Deus, por não ter o conhecimento desse Evangelho, chama de loucura esta mensagem da cruz, este Evangelho da cruz. Porque a mensagem da cruz, as revelações da cruz, as conquistas da cruz que foi entregue a Paulo, por muitas vezes é chamado de loucura para aqueles que estão perdidos nos raciocínios presunçosos. Porque olha, em Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala algo que o eleito de Deus, que não tiver com a mente sendo salva pelo Evangelho, não entende estas passagens e ficam então presos nos raciocínios presunçosos. Efésios, capítulo de número 2. Leia comigo, olha. Efésios, capítulo 2, versículo de número 8 e 9. Aqui diz assim. Olha, deixa eu achar, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça fostes salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. O apóstolo Paulo está querendo dizer aqui que pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, é que a gente é salvo. E isto não vem de nós, não é que você produz isso de dentro para fora, isto vem de Deus. Olha, Paulo diz, pela graça fostes salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Então, não é praticando as obras da lei, é que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui aos Efésios, que a pessoa é salva. A salvação foi nos dada pela graça de Deus, pelo favor imerecido. O homem, os judeus, eles não conseguiam cumprir a lei de Moisés, mas Deus nos deu a graça, um favor imerecido, e nós fomos salvos. Hoje nós estamos sendo salvos da mente, pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus, mas foi nos dado uma salvação em Cristo Jesus, a salvação do nosso espírito, a salvação da mente. Nós estamos alcançando com o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Olha qual que são as nossas posições em Cristo. Efésios, capítulo de número 1, versículo 3 ao 5. Leia comigo. Aqui diz, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Quer dizer
que nós já somos abençoados em nível espiritual, o nosso espírito já é abençoado e outra, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Nós precisamos entender isto. Nós já somos abençoados. O verbo aqui está no passado. Leia comigo, olha. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele nos escolheu, nele em Cristo. Nós somos escolhidos, olha, nele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade. Então a gente vê aqui então quais são as conquistas da cruz. São inúmeras as conquistas da cruz. Paulo cita aqui algumas, como nós estamos lendo. Aqui está dizendo que nós, que eu, que você, que todos os eleitos, que toda a igreja já foi abençoada e com todas as sortes de bênçãos espirituais. Aqui também está dizendo que nós somos escolhidos em Cristo desde antes da fundação do mundo. Você entende? Nós somos espíritos que nós já existíamos. A nossa pátria é celestial. Nós viemos aqui participar no ventre da nossa mãe de um corpo de carne. Mas nós somos espíritos que estamos aqui revestidos de carne. Nós já existíamos antes da fundação do mundo e nós fomos escolhidos em Cristo para sermos filhos de Deus. Olha, no versículo 5 ainda diz: e ele nos predestinou para sermos filhos adotivos. Isto é algo maravilhoso e muitas vezes, se você vai dizer para um eleito, para um abençoado de Deus, que você é abençoado com todas as sortes de bênçãos, que você é um escolhido, que você é um eleito, um predestinado, muitas vezes o eleito que ainda não tem o entendimento do evangelho da graça de Deus, acha que isto é uma loucura, acha que ainda temos que buscar bênçãos espirituais, sendo que as revelações do evangelho da graça de Deus diz para nós que nós já somos abençoados e com todas as sortes de bênçãos. Isto é algo extraordinário, são as conquistas da cruz que nós precisamos abraçar, porque é o nosso direito. Nós precisamos receber esta herança e reinar em vida com Cristo. Olha, vamos estar encerrando o nosso estudo. Eu quero pedir aqui que você que não se inscreveu ainda, se inscreva aí em nosso canal, ative o sininho, compartilhem esta mensagem. Vamos juntos, um lendo, o outro falando, o outro comentando no trabalho, na escola, na faculdade. Compartilham as mensagens. Vamos fazer com que o evangelho da graça de Deus alcance os filhos de Deus, para que eles também possam receber uma transformação de mente, que a mente dos filhos de Deus possa então ser salva pelo evangelho da graça de Deus, porque o evangelho da graça de Deus é o poder de Deus. O evangelho tem um poder. Olha, um grande abraço a todos. Nós voltaremos em breve com mais um estudo, com mais uma mensagem do evangelho da graça de Deus. Fiquem todos na paz. Graça e paz.